É isso aí, Vinícius. Fique à vontade, viu, Vinícius? É bom saber que a gente está conversando com um cara que tá fresquinho aí nos concursos. Ih, tá sabendo a batalha, né? Boa noite, Anderson. Boa noite, Rogério. Obrigado pela oportunidade de estar aí, poder compartilhar um pouco da minha história, ajudar aí os nobres colegas que estão na luta, que realmente é muito difícil a vida do concurseiro, né? Como dizem, um concurseiro não faz dieta porque come todo dia o pão que o diabo amassou. Então, vamos lá. Essa é boa, hein, Vinícius? Essa é boa, cara. Eu comecei a pensar em fazer concurso, né? Eu era antes produtor de eventos, eu tinha uma microempresa, né? E era uma vida espartana, né? Porque para empresário, domingo é quarta-feira, né? Então, trabalho de domingo a domingo, não tem dia nem hora. E com eventos tem virada de noite, tudo. É bem puxado e você não tem garantia de nada, né? Às vezes você trabalha um mês inteiro e chega no final do mês, as receitas mal cobrem as despesas, né? Então, para quem tem família, né? Tem que ajudar a família. Nem eu nem minha esposa viemos de família com recursos, né? Então, a gente sempre teve que ajudar, né? E na época, minha esposa era escrevente do TJ, então ela começou a me incentivar a fazer concurso, ela amava o trabalho dela. E até então eu não tinha pensado, né? Então, vislumbrei essa possibilidade de ter um excelente trabalho, contribuir com a sociedade. E, ao mesmo tempo, ter um trabalho estável, com uma boa remuneração, fazer algo relevante, né? Então foi assim que eu decidi, né? Eu decidi tarde, eu comecei a estudar para concurso, eu tinha 30 anos praticamente. Até então, para ser sincero, nunca tinha lido a Constituição. Li outras coisas, li e-mails, né? Mal escritos. Mas tive que começar do zero, assim. E aí ela falou assim, a ideia era fazer os concursos de nível médio, porque eu era formado em mercadologia, né? Era bem restrito o rol de concurso que eu podia prestar. Mercadologia? Que é marketing, né? Mas hoje o pessoal classifica corretamente como mercadologia. Né? Propaganda e marketing era a sua faculdade? Não, era um curso? Só marketing mesmo, que é basicamente o estudo do mercado, né? Como você analisar o mercado e trabalhar, extrair o melhor dele, né? Tá, legal. E aí, por isso que acabou adequando essa parte de eventos. Eu trabalhava mais com eventos empresariais, né? Então, era lançamento de produto, convenções de vendas, stand em feiras. Então, por isso essa questão dos negócios. Então, a formação deu base para isso, né? Legal. Acabei parando nesse mercado. Eu tinha uma tia que trabalhava. Ela era minha madrinha. Eu ia na agência quando era criança. Então, era a referência que eu tinha quando terminei o ensino médio. Eu comecei a trabalhar, já comecei a fazer essa entrevista e parei nessa área. Assim, é uma área excelente, mas ela é bem puxada. E, assim, para quem resolve empreender, ter a própria empresa... É muito difícil, porque você não tem garantia nenhuma e é uma coisa que eu brinco. Quem reclama de chefe é porque nunca teve cliente, porque, olha, é osso. Cliente é o que te liga no domingo pedindo coisa pra segunda-feira e você agradece porque ele tá pedindo pra você e não pro concorrente. Nossa, Então, ou pede uma alteração na sexta-feira pra segunda de manhã e tem que estar feito, que senão ele não vai nem reclamar, ele só vai ligar pra outro. No final, o cliente é seu patrão, né? Se você for ver bem, o cliente vira seu patrão, né? Não tem jeito, não tem pra onde fugir, né? Patrão, você vai ter a vida toda, né? Sempre vai ter alguém ali pra te pedir alguma coisa, né? Mas então... esse curso aí é um curso técnico? É uma faculdade? Não, é bacharelado. Bacharelado? 4 anos, Chama mercadologia? Mercadologia, Cara, sim. Eu não sabia que existia. Eu já ouvi falar desse curso. Eu sou da área de comunicação. Na época eu lembro que... Hoje eu não ouço falar tanto, mas na época ainda eu lembro existe? que tinha. Não, é o curso de marketing, né? Uhum. É que se você for adotar o termo correto, é mercadologia. Nossa, eu não sabia, não. Estuda bastante, várias matérias de economia, de administração. Tem também uma parte da propaganda. É que a propaganda ela acaba sendo uma fração do que é o marketing mesmo, né? Porque o marketing ele é bem mais abrangente. Que show de bola, hein? Bacana. E aí você começou nessa área... Quando você trabalhava nessa área aí de fazer negócios, né? Que você fazia eventos, você só namorava, você não era nem casado ainda? Não, a gente não chegou a casar, a gente vivia em união estável, né? A gente juntou. Tá. Mas nessa época vocês moravam juntos já? Nós já morávamos juntos, sim. Tá, então meio que a sua esposa, ela era que segurava as pontas ali, porque ela era garantido escrevente. Era o dela. Sim. Ela tinha uma renda garantida e eu oscilava, né? Porque... Às vezes você ganhava mais que ela, às vezes menos. Sim, oscilava bastante.
É, cara. E era sazonal, né? Então você depende muito também da disponibilidade de trabalho, de demanda de cliente. Porque eu fico pensando nesse período de pandemia, por exemplo. Então, é né? isso que eu quero chegar. Os eventos aí totalmente. Hoje eu trabalho com o Corém e assim, a nossa área é de videoaulas, de conferências, coisas. E chegou esse período de pandemia, foram 6 meses assim, sem ninguém saber o que ia fazer, como é que ia ser. Eu fico imaginando o pessoal de eventos, né? Sim. Deve ter sido bem tenso aí. Imagino quem tá, né, nesse ramo igual você como empreendedor, você tendo um monte de salário para pagar ali, uma folha para pagar e você saber que você não pode fazer evento, que você tá totalmente limitado. Quem é funcionário, as agências seguraram ainda o quanto deu, mas quem era empreendedor ficou sem trabalho do dia pra noite, né? Foi isso que aconteceu com você? Não, porque eu já tinha passado no concurso. Na pandemia eu já estava no tribunal. Você já estava no Já tava tribunal no na pandemia? Eu fiz a prova em 2015, demorou um pouco para homologar, eu tomei posse em janeiro de 2017. Legal. Então quando a pandemia veio... Nossa, cara, ainda bem, né? Caramba. Salvo pelo gongo. Exatamente. Foi a minha tábua de salvação, praticamente. Porque senão, se eu tivesse na área, ainda teria ficado sem trabalho por mais de ano, praticamente. E sem concurso, porque não teve concurso. Não teve concurso, Pode falar, só para deixar mais próximo de você. Sim. Não teve concurso na época da pandemia. Você ia ficar sem evento, ou seja, você ia ficar na pindaíba. Ia ficar na pindaíba, certamente. Tem coisa que é pra acontecer.